Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 17 de maio de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Terçou amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League. Só que antes vamos estar relembrando aí o nosso bilhete pronto que foi disponibilizado no domingão, dia 16 de maio, e foi convertido em green. Foi uma tripla muito bem elaborada, deixamos vitória do Tottenham, vitória da Internazionale e vitória do Coritiba com empate, uma tripla convertida em green para a tropa. Vamos agora para o jogo do Southampton vs Liverpool, com início às 15h45. A equipe do Southampton vem na 15ª colocação, em 36 jogos disputados, com 40 pontos conquistados, 41 gols marcados, 61 gols sofridos. Enfrenta o Liverpool, que é o vice-líder atualmente, em 36 jogos disputados, com 86 pontos conquistados, 89 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Southampton vem na 12ª colocação em 18 jogos disputados, somando 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, 22 gols marcados, 22 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Liverpool, terceiro colocado em 18 jogos disputados, com 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 43 gols marcados, 16 gols sofridos, 40 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões, e nos últimos 6 mais que 10.5 escanteio, em 5 de 7 mais que 2.5 gol, e o Liverpool foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em duelos individuais, a equipe do Southampton vem a 4 jogos sem vitórias e sofreu gol. Em 5 de 7 perdeu o primeiro tempo, em 7 de 9 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 8 saiu menos que 5 cartões, nos últimos 5 mais que 10.5 escanteio, e o Liverpool vem a 16 jogos sem vitórias. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 11 escanteio, e nos últimos 4 confrontos deu Liverpool. Tropa, não se preocupe, está caindo uma chuvinha aí, mas faz parte, temos que estar trazendo essa gravação para vocês, então espero a compreensão de cada um. Bom, para essa partida vamos estar optando aí que um Liverpool não perca essa partida. O Liverpool tem um dos melhores ataques da competição, tem uma das melhores defesas empatada com o Manchester City. Lembrando que uma dica bônus que foi disponibilizada no canal, Manchester City vs West Ham, foi convertido em green. O jogo foi 2-2. Vai aparecer aí a qualquer momento no seu vídeo para que vocês possam estar visualizando. Entre outras dica bônus que também foi convertida, vai aparecer aí no vídeo. Bom, o Liverpool tem 4 pontos de desvantagem do atual líder City. O City pode ser campeão na próxima rodada se o Manchester City e o Liverpool vencer, chega a 89 pontos, fica 1 ponto de desvantagem. E se o jogo for empate aí, amigo, automaticamente o City é campeão. Mas acredito que vai ficar para a próxima rodada. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Liga 1 da França, o jogo do Paris FC versus Sochaux, com início aí às 15h30. É um jogo Copa, tecnicamente, não é um jogo de Liga, já que não tem classificação. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões e ambos marcam. Em 8 de 9 menos que 11 escanteio. O Paris FC sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, o Paris FC vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Sochaux é uma equipe que sofreu gol nos últimos 3. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8 menos que 5 cartões. O último confronto entre eles foi 3-1 para a equipe do Paris FC. E para essa partida vamos com a dica casa com empate ou mais de 1.5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Copa Libertadores.
Grupo C, o jogo do Red Bull Bragantino versus Estudiantes de La Plata da Argentina, com início às 19h15. Na classificação, a equipe do Braga, em 4 jogos disputados, atualmente é o segundo colocado, com uma vitória, 2 empates e uma derrota, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 5 pontos conquistados, enfrenta a equipe do Estudiantes, que é o primeiro colocado em 4 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. 7 gols marcados, 1 gol sofrido, 10 pontos conquistados. Tecnicamente já está classificado aí para a próxima fase da Liga dos Campeões, da Libertadores. E a equipe do Braga ainda não está classificado, está competindo aí com o Nacional e o Vélez da Argentina. O último confronto entre eles foi 2-0 para a equipe do Estudiantes. Em duelos individuais, a equipe do Bragantino vem a 4 jogos sem vitória e também sofreu gol nos últimos 4. Nos últimos 7 saiu menos que 3 gols. E a equipe do Estudiantes de La Plata, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8 ambos marcam, em 9 de 10 menos que 11 escanteio. Para essa partida, o Bragantino é uma equipe fortíssima atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos estar acreditando na linha de gols, mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para o grupo E. O jogo do Boca Juniors versus Corinthians. A equipe do Corinthians é o atual líder, em 4 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e uma derrota, 3 gols marcados, 2 gols sofridos, 7 pontos conquistados, enfrenta o Boca, e em 4 jogos disputados é o segundo colocado, com 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Esse jogo tem início às 21h30. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 deles, saiu mais que 4,5 cartões e menos que 3 gols. O Boca Juniors vem numa sequência de 5 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem sofrer gols. Nos últimos 6, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7, saiu menos que 11 escanteio e mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5, venceu o primeiro tempo. Em 8 de 10, foi a primeira equipe a marcar. O Corinthians vem a 6 jogos sem derrotas. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. O último confronto, o Corinthians venceu pelo placar de 2-0. E para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o grupo H, o jogo do Flamengo versus Universidade Católica, com início aí às 21h30. Na classificação, o Flamengo é o atual líder em 4 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 10 pontos conquistados. A equipe da Universidade Católica vem na terceira colocação, em 4 jogos disputados, somando uma vitória, 1 empate e 2 derrotas, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 pontos conquistados. E nos últimos confrontos entre eles, o Flamengo sofreu gol nos últimos 4. Em duelos individuais, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. A Universidade Católica, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E nos últimos 2 confrontos aí, 2 vitórias do Flamengo, 3-1 e 3-2. Para essa partida, acredito que não será um jogo diferente. O Flamengo é o favorito a vencer novamente. Por esse retrospecto, vamos na linha de gols, mais de 2,5 gols para esta partida. O Casa vence ao intervalo, probabilidade 3-1. Casa, o Flamengo precisa se recuperar, já que tropeçou aí diante da equipe do Ceará, atuando pelo Brasileirão. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, Grupo E, o jogo do Internacional versus Independente Medellín. Estarei deixando para a próxima. Vamos agora para o Grupo F, o jogo do Atlético Goianiense versus Antofagasta, com início às 21h30. Na classificação, o Atlético segue na liderança em 4 jogos disputados, com 3 vitórias e uma derrota, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Já a equipe do Antofagasta, em 4 jogos disputados, 3 pontos conquistados, 4 gols marcados, 10 gols sofridos, 3 derrotas e 1 vitória. Nos últimos confrontos entre eles, só temos um único confronto, que foi justamente a única vitória da equipe do Antofagasta na competição, foi em cima do Goianiense. Em duelos individuais, a equipe do Atlético Goianiense vem a 3 jogos sem marcar gols, em 4 de 5 são menos que 3 gols. O Antofagasta vem de 3 derrotas consecutivas, a 3 jogos sofreu gol, em 5 de 7 são menos que 3 gols, e nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Bom, para essa partida, o Atlético vem fazendo uma boa temporada na Sul-Americana. Por esse retrospecto, acredito no casa com empate
ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1, casa. Vamos agora para o grupo G, o jogo do Ceará versus General Cabeleiro, com início às 19h15. Na classificação, o Ceará segue 100% aí com 12 pontos conquistados em 4 jogos, com 4 vitórias consecutivas, 9 gols marcados, 1 gol sofrido. O primeiro colocado enfrenta o General, que em 4 jogos disputados não tem nenhuma vitória, tem um empate e 3 derrotas, 1 gol marcado, 9 gols sofridos, 1 pontinho conquistado. Então não tem chance matemática. A disputa é entre o Ceará e o Independente da Argentina. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols em jogos do Ceará. Em 7 de 8, saiu mais que 4,5 cartões. E o General Cabeleiro, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Último confronto, 2-0 Ceará. O Ceará jogando em casa empatou aí recentemente diante da equipe do Flamengo. E é um jogo que o Ceará vai confirmar aí matematicamente a sua classificação, caso o Independente tropece. Então, por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence ao intervalo ou mais de 2,5 gol. Probabilidade 3-0, casa. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Novo Horizontino versus a equipe do Sport Recife, que tem início às 21h30. A equipe do Novo Horizontino vem na quinta colocação em 7 jogos disputados, somando 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Já a equipe do Sport Recife vem na segunda colocação em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Em duelos individuais, a equipe do Novo Horizontino vem a 3 jogos com 3 vitórias consecutivas, a 4 sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. E a equipe do Sport Recife vem a 7 jogos saindo menos que 3 gols em seus jogos, nos últimos 6 menos que 5 cartões. Em 4 de 5 mais que 10,5 escanteio. Para essa partida vamos com a dica: casa com empate e a probabilidade 1-0, casa. Bom, tropa, se chegou até esse presente momento do seu vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, vamos estar deixando umas dicas bônus para a tropa aí, como sempre. Dica bônus de mini ou possível zebra. A primeira vai partir aí da Copa Sul-Americana, o jogo do Internacional versus Independente Medellín, que tem início às 19h15. Vamos avaliar essa classificação aí. Na classificação, a equipe do Inter tem em 4 jogos disputados com uma única vitória, 3 empates e nenhuma derrota, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Enfrenta o Medellín, que em 4 jogos disputados vem com uma vitória, um empate e 2 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Em duelos individuais, a equipe do Inter vem a 8 jogos sem derrotas, a 4 sem vitórias, a 3 sofreu gol. Em 5 de 7 em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. E o Independente Medellín, nos últimos 5, saiu menos que 11 escanteio. Para essa partida, vamos estar pegando fora com empate ao intervalo, o jogo todo como uma mini ou possível zebra para a tropa Clashbet. Então é isso. Outra boa opção seria esse jogo dos Estudiantes da Argentina versus o Bragantino. Pegamos aí um fora com empate ao intervalo. Seria excepcional também. Então é isso. Vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!